E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Parabólica. E hoje, semana passada, nós falamos sobre a reforma de Martinho Lutero. Hoje a gente vai destrinchar, aprofundar em João Calvino, dar seguimento aí às nossas aulas sobre reformas religiosas no século XVI. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito, curte esse vídeo. Quer conteúdo de humanas? A gente tem aqui no canal Parabólica História Geral, História do Brasil, Filosofia, Sociologia, Geografia, História da Arte, Atualidades, é conteúdo completo para o Enem e os demais vestibulares. Bora lá então começar. Vamos falar então sobre João Calvino, que é uma segunda etapa aí da reforma, das reformas religiosas do século XVI. Assim como o Martinho Lutero, o Calvino começou também os seus estudos sobre religião dentro do catolicismo, tá bom? Então ele também começa dentro do catolicismo, só que ele é mais novo que o Lutero. Então, quando o Lutero estava iniciando a sua reforma lá em 1517, o Calvino ele era novinho, ele era uma criança, ele tinha 9 anos de idade. O Calvino ele é francês, ele nasceu no interior da França, numa cidade chamada Noyon, mas depois ele se mudou para Orleans, né? Onde ele iniciou seus estudos, inclusive por livre pressão do pai dele, que queria que ele se formasse em direito. Então ele estudou direito, mas nunca deixou de estudar teologia também, né? Nunca deixou de estar na área da teologia, do estudo das religiões. E dentro da Universidade de Orleans, não, de Orleans, ou Orleans, como vocês quiserem chamar, New Orleans é nos Estados Unidos, pelo amor, né? O Calvino ele teve contato com as doutrinas protestantes. Então Lutero já era muito conhecido na época, já na sua quando Calvino já tinha lá os seus 20 anos por aí. E ele teve contato muito através de amigos, de primos, um primo dele inclusive vai ser muito importante, e dos professores também ali na França que ensinavam a questão do protestantismo. Depois ele se muda para Paris, mas ele vai ser perseguido porque ele está dentro da França, um país católico. Por conta da sua defesa dessa nova religião cristã, que o Calvino vai assumir daqui para frente, depois de seus estudos lá em Orleans, depois em Paris, ele vai ser perseguido. Ele vai ser muito perseguido pelo rei da França. Na verdade, todos os protestantes são perseguidos pelo rei da França, pelo rei Francisco I. O Francisco I ele tinha lá suas desavenças com o papado, principalmente porque o papado era muito mais próximo de Espanha e Portugal, ele tinha lá suas desavenças, mas ele ainda assim, dentro da questão tradição medieval francesa, a França era assumidamente católica. Então, o rei Francisco I, por pressão do Papa da época, que é o Clemente XII, que é um papa depois do Leão X. O Leão X é aquele que condenou Lutero, tá bom? Então a gente já está alguns anos aí para frente. Passou a perseguir todos os protestantes na França. E é aí que Calvino vai se refugiar em Genebra, na Suíça. Não existia Suíça enquanto país ainda. Genebra era quase uma cidade-estado, mas ele vai se refugiar em Genebra. E é em Genebra que ele vai encontrar uma gama de pessoas que também têm a religião, as religiões protestantes já no seu arcabouço. E ali, apesar de ali em Genebra ainda você ter muitos católicos e você ter conflitos diários entre católicos e protestantes, é ali que Calvino vai se desenvolver mais dentro do protestantismo. Inclusive é aí que mora também uma das maiores confusões quando a gente fala em Calvino. Ele é francês ou ele é suíço? Ele é francês de nacionalidade, mas ele viveu boa parte de sua vida em Genebra, na Suíça, e ele morreu lá, inclusive. E as relações com Lutero, gente, eram poucas. Calvino ele se inspira, sim, inicialmente nas ideias luteranas, mas não diretamente de Lutero, justamente porque existem intermediadores da fé protestante, agora dessa religião protestante. Então não é diretamente com Lutero, tá bom? Mas Lutero, inclusive, teve contato com escritos de Calvino em um determinado momento. Lutero, como eu falei para vocês, é um pouco mais velho. Calvino viveu pouco tempo, né? Viveu menos tempo. Alguns vão dizer que Calvino é para a França, para a Suíça, para os Países Baixos, e até mesmo para a Inglaterra, o que Lutero é para o reino, né? Para os reinos germânicos.
em grau de importância. Mas existem diferenças que são fundamentais e eu acho que é importante a gente destacar isso aqui para vocês. Entre essas diferenças, tá? Principalmente no que Lutero inicialmente não queria criar uma nova religião, a gente sabe disso. A ideia de Lutero era reformar, por isso a reforma, por isso chamar de reforma como nome inicial. Era reformar o que estava ali dentro da Igreja Católica que Lutero discordava, principalmente quando se fala de indulgências, dos impostos, dos tributos. Mas, como consequência, acabou criando-se uma nova religião. Uma nova igreja, na verdade, né? Enquanto que Calvino já desde o início, ele já tem esse passado que ele já estudou, que ele já entendeu, que ele já compreendeu de outras pessoas. Então a ideia inicial de Calvino sempre foi a fundação de uma nova igreja. Então aí a gente tem uma diferença prática de progresso, na questão de progressiva das ideias. Mas a grande diferença talvez seja a questão da salvação. Porque ambos vão acreditar na questão, e a gente vai ver isso aqui hoje, na questão do pecado original, que vem lá de Santo Agostinho. Que o ser humano nasceu já com o pecado original. Só que em Lutero, a salvação vem pela fé, vem pela busca da harmonia, pela busca da meditação, da oração, da fé do ser humano, ele chega, como é o exemplo de Agostinho de Hipona, né, o Santo Agostinho. Já em Calvino, a gente já não está falando de salvação pela fé. Vai entrar uma questão aí importante, que é a chamada teoria da predestinação. E é muito importante destacar isso aqui, para a gente não errar, que quando se fala em teoria da predestinação, não é ricos serão predestinados a ser salvos. Porque a gente confunde às vezes, eu mesmo já confundi muitos anos atrás, porque você tinha uma proximidade de Calvino com uma burguesia que queria romper com a igreja, que não queria pagar impostos para os reis, para os estados católicos. Você tinha isso, de fato. Mas a predestinação vem de uma outra questão, uma questão puramente religiosa, quando se fala que Deus predestinou algumas pessoas a serem salvas. Então não é todo mundo que se salva. Então não interessa, não adianta a fé que você adquire no caminho, no meio desse percurso, como seria em Lutero. Para Calvino já existe uma proposta, já existe uma predestinação de salvação feita por Deus. Inclusive, a gente vai ver daqui a pouco nos pontos do calvinismo, quando Jesus ele é colocado na cruz, ele está lá para salvar algumas pessoas, uma gama grande, tá? A gente fala algumas, mas é muita gente, que já estão predestinados a serem salvas. E aí a gente chega nos 5 pontos que eu peço para que vocês anotem do calvinismo. Tá? Que são identificados com a sigla TULIP, T-U-L-I-P. Isso é por conta das iniciais dos pontos que a gente vai falar aqui. O primeiro ponto é T, porque vem de depravação total. O que é isso? O pecado total. Para Calvino, para a teoria calvinista, então já nascemos com o pecado original que vem lá de Adão e Eva, certo? Então toda a humanidade, para o Calvino, já está corrompida, tá? E é incapaz de buscar a Deus por conta própria. Então, o ser humano não tem a capacidade de escolher entre o mal e o bem espiritual. Para Calvino, é a questão da predestinação que a gente está falando aqui. 2. Eleição incondicional. Deus, em sua soberania, escolheu alguns indivíduos para serem salvos antes de criar o mundo. Então essa escolha é incondicional, não há nada que a gente possa fazer. E essa escolha não é por méritos humanos durante a vida, e sim por uma vontade divina. 3. Expiação limitada. Expiação seria a cruz, tá? O que seria essa expiação limitada? Cristo, como eu falei para vocês, quando foi colocado na cruz, ele estava lá para redimir algumas pessoas que foram escolhidas para a salvação. E não toda a humanidade, não é toda a humanidade. Apenas aquelas que Deus havia escolhido antes de criar o mundo. O pecado é original para todos, mas alguns serão salvos por escolha divina. 4. Graça irresistível. O que significa isso? A graça de Deus é irresistível. Quando Deus define quem vai ser salvo, não há nada que você possa fazer. Você será salvo. Não há nada que você possa definir, não, mas eu não quero essa
essa história para mim. Não existe isso. A graça de Deus é irresistível e não dá para resistir à obra magnífica de Deus e regeneradora do Espírito Santo. E 5, a perseverança dos santos. A graça dos eleitos por Deus para a salvação, ela é até o fim. Então, como assim não há nada que você possa fazer, você não perde. O que você for fazer em sua vida, é aí que entram muitas questões dentro do calvinismo mesmo, né, das igrejas calvinistas. Não há nada que você possa fazer que vai te fazer perder essa salvação ou essa graça. É uma questão definitiva. E as ideias de Calvino foram se espalhando. Ele foi perseguido inclusive dentro de Genebra, mas ao longo do tempo elas foram se espalhando ao longo do século XVI. No seu país de origem, no seu reino de origem, por exemplo, na França, os protestantes que têm, os calvinistas protestantes, a gente vai chamar de huguenotes. Os mais famosos que a gente tem também agora são também na Inglaterra, que são os puritanos, mas ele se espalha para a Suíça, se espalha para a França, se espalha para outros países, os Países Baixos, atingem uma boa parcela de uma burguesia, por isso essa questão da predestinação é muito importante, a gente às vezes confunde, mas a burguesia que queria romper com estados católicos, certo? Na Inglaterra, os puritanos, que vêm do puro, né, são aqueles que são salvos, por isso que a gente vai chamar de puritanismo, sabe? Você falando de puritanismo, você está falando de calvinismo. Vem dos puros, aqueles que serão salvos, que serão livrados de Deus, né, por Deus. Na Inglaterra, eles foram fundamentais, inclusive, para reforma anglicana, né, que é a criação da igreja anglicana, que o Henrique VIII vai fazer. Eles influenciaram diretamente, inclusive a segunda esposa do Henrique VIII era uma puritana, né, Ana Bolena, e também influenciaram depois, foram perseguidos depois na Inglaterra pelos próprios anglicanos, depois influenciaram a criação, mas foram perseguidos pelos próprios anglicanos, e depois influenciaram até numa revolução, né, a chamada Revolução Puritana no século XVIII, e depois na Revolução Gloriosa, que a Inglaterra se estabeleceu enquanto uma monarquia parlamentar constitucional. Então eles foram muito fortes, tiveram muita influência, inclusive, nos Estados Unidos, ainda tem, inclusive, porque muitos puritanos no século XVIII, no século XVII, desculpem, quando eram perseguidos pelos anglicanos, pelos 16 e 17, foram para a América, para os Estados Unidos, para as 13 colônias, justamente como uma forma de tentar uma nova vida longe das perseguições, mas também perseguiram, tá? Perseguiram muitos outros também, outras religiões também. Uma outra que é fundamental, importante característica dentro do calvinismo é a questão da disciplina. E aqui fica muito claro para vocês, acho que todo mundo já conhece muito bem, essa questão da disciplina que é bem maior dentro no calvinismo do que em igrejas luteranas. A disciplina, eles fazem muito bem a diferenciação entre o que é sagrado, o mundo da igreja, o mundo de Deus, e o profano, que é o mundo. Eu já tive amigos, inclusive, que quando não estavam dentro da igreja, outros irmãos da igreja passavam e falavam para ele, você está no mundo? Né? Então você tinha bem essa distinção, tem bastante também, né? E aqui falando com todo respeito mesmo às religiões, tá bom? Mas dentro do calvinismo, essa disciplina entre igreja, entre o sagrado e o profano é muito grande. E isso se dá também na vida social, por uma questão de que a gente vai definir ela como uma ética social. Dentro dessa concepção, essa disciplina é levada para o mundo pessoal da pessoa, né? O mundo pessoal, no mundo do trabalho. E aí que entra um ponto que eu acho que é muito fundamental para a gente entender, quando a gente fez, inclusive, vídeo aqui no canal sobre a obra do Max Weber, lá no século XIX, início do século XX, chamada de A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde ele fala que países que têm muitos calvinistas, puritanos, tiveram uma disciplina muito grande para a eclosão do capitalismo industrial. Então ele está falando da Inglaterra, ele fala da Alemanha também, mas principalmente da Inglaterra, Países Baixos, a Suíça. Você teve um desenvolvimento muito grande do capitalismo, principalmente a Inglaterra, porque essa disciplina que era dentro da igreja, na obra por Deus, foi levada também para o mundo pessoal, o mundo do trabalho, essa disciplina na questão de acumulação de riquezas, inclusive, porque havia uma disciplina em curso. E tem outras questões também,
dentro do próprio calvinismo, a gente tem essas questões fundamentais, que essa disciplina também leva à questão da honestidade. Numa doutrina calvinista, dentro das doutrinas calvinistas, que essa ética social não é só no mundo do trabalho, mas levando também a questão da honestidade, dentro do capitalismo, que vai ser, né? E também existe uma ética na educação, de promover o calvinismo muito dentro da educação. Ensinar o calvinismo dentro do sistema escolar, dentro da educação, para que isso fique muito claro, a mensagem de Deus. Inclusive, a gente sabe disso, que um dos puritanos mais famosos que existem foi o John Locke, né? O John Locke, lá no século XVII, na Inglaterra, ele defendia, inclusive, trabalho forçado infantil de crianças em escolas puritanas, que não crianças de famílias que não podem pagar, onde elas teriam como pagamento o ensinamento do calvinismo. Olha só, a burguesia atrelada ao calvinismo. E por fim, o Calvino agora, o Calvino em vida, né, voltando aí à vida do Calvino, ele fazia muitas críticas, inclusive, aos chamados anabatistas, né? Vão dar origem aos batistas e tal, mas lá no início a gente chama dos anabatistas, que são vertentes que se criam com a reforma de Lutero. E quais são as críticas? Vamos detalhar duas críticas aqui importantes para vocês que o Calvino fazia em sua vida aos chamados anabatistas, essas vertentes protestantes que existiam. A primeira era a questão do batizado, que batista vem de batizado. Os anabatistas defendiam que apenas os batizados adultos, os adultos que eram batizados e adultos conscientemente deveriam pertencer à igreja, deveriam pertencer àquela religião. Já o Calvino não. O Calvino já defendia que aqueles que fossem batizados crianças poderiam também ser crentes dessa nova fé, dessa nova religião, dessa nova igreja que está surgindo. Então, o primeiro ponto é a crítica que os anabatistas defendiam só o batizado depois de adultos. O segundo ponto, que é muito importante, é que ele falava que os anabatistas eram muito pacíficos. Não se misturavam com serviços militares e nem com política. Diferente do Calvino, e também se leva isso para muitas hoje igrejas protestantes calvinistas, hoje, inclusive no Brasil, você entende que o Calvino já não, ele já defendia que, através do sistema de ética social, de educação, o calvinismo, que ele rejeitava o nome calvinismo, tá? Ele rejeitava isso, mas é o que a gente vai chamar para poder identificar. Ele falava que tinha que participar da vida social, dos serviços militares, pegarem armas e participar da política também. Porque é todo um sistema organizado e disciplinado de educação que deve ser levado em conta. Então ele fazia essa crítica também aos anabatistas. A gente se mistura, sim, com política, é o que o Calvino dizia. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Certamente, então, na nossa próxima aula aqui que a gente vai encaixar, a gente vai falar sobre a igreja anglicana, aí já na Inglaterra, que tem influência de Calvino e de Lutero também, logicamente, e até da igreja católica também. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Deixa a curtida aqui, deixa o like. Amo vocês de coração, um grande beijo. Fui!